Acho muito instigante esse nome, este tema, licença para ser feliz. Nós temos que pedir licença? É preciso uma licença para ser feliz neste mundo? Você, para tirar essa licença, você vai fazer um curso? Você, como a gente vai tirar licença para guiar um carro? Qual a licença para você guiar a sua própria vida? Licença para você conhecer a si mesmo. E é nessa linha que eu gosto de falar um pouquinho. Primeiro, a ideia de ser feliz. O que é ser feliz? O que é felicidade? Felicidade é um estado permanente de bem-estar? Felicidade é alegria constante? Ou será que felicidade vem da palavra fértil, a mesma fonte de frutífero, aquilo que nos dá frutos, que nos faz feliz, aquilo que nós podemos compartilhar e fazer uns pelos outros? É interessante pensar dessa forma. A mãe que amamenta é feliz, ela está dando, ela não está recebendo do filho coisa alguma. Às vezes ela recebe até umas mordidas e alguma coisa que fere, mas ela não deixa de amamentar e isso a faz bem. Então, a felicidade tem alguma coisa mais a ver com aquilo que nós temos a dar no mundo do que aquilo que nós temos que receber do mundo. Eu preciso licença para dar, para saber compartilhar. Mas se eu não conheço a mim mesma, se eu não conheço a essência do ser, como que eu posso utilizar esse potencial? Esse potencial maravilhoso que é a mente humana, a mente que não está separada do corpo, que é o corpo humano, esse corpo, mente, espírito, que é a saúde física, mental e social integradas, como é que eu uso se eu não conheço? Uma criança começa a descobrir a si mesmo no engatinhar, no caminhar, no equilíbrio em ficar em pé, nos gestos dos objetos que coloca, cheira, põe na pele, come, está descobrindo o mundo e está descobrindo a si mesmo. Os sabores, os odores, aquilo que é agradável, o que é desagradável, o que parece alimento, o que não é alimento. A criança sabe muito bem diferenciar e escolher. Não precisamos nós dizer a ela. Ela tem a capacidade do paladar e da sensação. Nós, às vezes, perdemos isso. Como é que nós recuperamos a nossa capacidade natural de apreciação da vida? Para isso, nós meditamos. É um dos instrumentos, não digo que seja o único, mas é o que eu chamo de portal principal. A porta principal para a casa do tesouro, onde você pode colher e fartar-se à vontade dessa abundância que jamais termina, desse estado de plenitude, de bem-estar com a existência. Existe essa chavezinha dessa porta que se chama Zazen. Za quer dizer sentar, e Zen e meditação. Quando sentamos em meditação, nós adentramos o portal principal de um estado de plenitude, de um estado de estar consigo mesmo e um eu que é maior do que o eu pequeno, que é o eu não eu, que é o grande eu, que é você se perceber interligado com toda a vida da Terra. O som do passarinho não interfere nem atrapalha. Ele é a música. É a música deste momento, desta estação do ano, desta cidade, desta rua, desta casa nesse instante. E a música do universo, ela é mais bonita do que qualquer música que você queira compor e colocar, que você queira provocar algum estímulo no seu cérebro. Porque o nosso cérebro é estimulado por aquilo que está recebendo dos órgãos dos sentidos. E nós podemos escolher o que receber dos órgãos dos sentidos. Para meditar, a primeira coisa que é preciso fazer é encontrar um lugar que não seja nem muito claro, nem muito escuro, nem muito quente, nem muito frio. E você ter uma plataforma para se sentar, pode ser uma cadeira, pode sentar-se no chão com as pernas cruzadas em lótus, como for confortável para o seu corpo. O importante é que exista um conforto para que haja permanência. Nós não vamos sentar 5 minutos, a meditação geralmente é de cerca de 30 minutos, varia para alguns grupos de 20, outros 30, outros 45 minutos, mas também não deve passar de 1 hora, porque a mente então divaga. Então existe um tempo perfeito, é como uma aula.
Os professores dão aulas de no máximo 40 minutos, porque ao tempo nós levamos cerca de 10 minutos para focar, temos mais ou menos uns 20 minutos em que a gente está em foco absoluto e uns outros 20 minutos que a gente vai desfocando, os outros 10 minutos desfocando. Então, uma aula de 40 minutos, uma meditação de uns 30 minutos é muito bom, mas no começo nós estranhamos muito. Nós estranhamos olhar para dentro, nós olhamos para o relógio e dizer, nossa, tem tantas coisas importantes para fazer e eu estou aqui parada, olhando para uma parede. E geralmente nós, no Zen, sentamos olhando para uma parede, não muito próxima. Se você puder manter a distância de 1,5 metro, será mais confortável. E os olhos mantenha pousados à sua frente. Primeiro, sinta, equilibre o seu corpo. O corpo é essencial. Nós somos esse corpo. Sem esse corpo eu não tenho nenhuma meditação, não tenho felicidade, não tenho imanência nem transcendência. E a transcendência acontece na imanência. Então coloque o seu corpo numa posição correta. Os ombros para trás e para baixo. O diafragma aberto. Respiração consciente. Ao inspirar, você observe. Agora estou inspirando. Ao expirar, você diz a si mesmo, agora estou expirando. Procure fazer inspiração e expiração pelas narinas. A não ser que você tenha um bloqueio nasal, pode estar resfriado, tem uma trava no nariz, então você respire pela boca, mas de preferência respire pelas narinas. E observe a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Qual é mais quente e mais frio? Observe, inalou e exalou. Por mais quente que seja a temperatura do dia, sempre a temperatura do seu corpo é mais alta. Então, observe como o ar que sai das narinas é mais quente. Comece a perceber detalhes, coisas simples. E aí você percebe como você respira, a caixa torácica se expande. E ela se expande tridimensionalmente. Não é só para frente ou para o lado, é para frente, para o lado e para trás. Há toda uma expansão dessa caixa torácica. Observe que até o seu abdômen se expande. Mas pouco, não vai estufar a barriga, porque isso não é adequado. Mas você percebe, nós chamamos de respiração abdominal, que é a respiração do bebê, da criança, que é a respiração meditativa. Mas não é inchar a barriga ou inflar o abdômen, é apenas perceber que a respiração começa embaixo, no abdômen. Então, e vai enchendo até os alvéolos pulmonares e depois vai saindo aqui de cima para baixo. E é uma contração no baixo ventre. Então, nós estamos trabalhando com o corpo, com a respiração consciente e com a presença absoluta. Você percebeu que enquanto você está mantendo a sua postura, mantendo o alinhamento da coluna, da cabeça, a cervical alinhada, como se houvesse um fio de prumo puxando do cocorito da cabeça para o céu, você já não tem outros pensamentos. Você está presente. E isto é a bênção de você poder viver cada momento em plenitude, absolutamente presente, capaz de responder às provocações do mundo da maneira que você quer. Não reagir. Reagir é fácil. Reagir é automatismo. Nós temos vários automatismos. Para a gente sair do automático. Estratégias para sair do automático. Eu posso mudar a maneira que eu tomo banho. Eu posso pensar no meu caminhar. Se eu estou pondo o calcanhar meio do pé ponta. Eu posso perceber a minha postura numa cadeira. Eu posso perceber e ouvir a minha voz quando eu falo. A maneira que as pessoas falam comigo. E eu posso ouvir os diferentes tons de voz, em vez de ficar só no emocional. Eu vou encontrar um estado de tranquilidade. E esse estado de tranquilidade me permite responder de forma adequada às circunstâncias da vida. Shakyamuni Buda, minha tradição é budista, Shakyamuni Buda dizia sempre que é preciso nós encontrarmos o estado de contentamento com a existência. E eu chamaria isso de felicidade. Também é chamado de nirvana,
de paz, de tranquilidade, que cada um e todos nós podemos acessar. Mas é como sinapses neurais. Elas acontecem quando há estímulos. O estímulo cessa, a sinapse cessa. Então, o nosso estado de bem-estar, o nosso estado de felicidade, depende de nós continuarmos alimentando essas sinapses neurais, provocando-as com pensamentos corretos, com a fala correta e com o meio de vida correto. Escolha suas leituras. Assim como você escolheu estar neste fórum, Licença para Ser Feliz, há muitos programas semelhantes e este fórum terá continuidade. Há vários palestrantes falando de ângulos diferentes para você poder ir alimentando essas sinapses neurais, para você encontrar o seu estado de bem-estar, porque nós somos aquilo do que nos alimentamos, do que alimentamos o nosso cérebro, o tom de voz que você fala, as brincadeiras que você faz. Preste atenção. Meditação não é apenas que eu vou dentro de uma montanha ficar em silêncio sozinha na montanha. Isso é bom, isso de tempos em tempos é agradável. Nós fazemos retiros na minha comunidade. De tempos em tempos nós fazemos retiros de sair das minhas atividades regulares e ficar 16 horas por dia em meditação. Mas não para ficar o resto da vida, para que isto seja quase um oásis, onde eu me alimento da água pura, da essência do ser, para eu voltar ao mundo e para estar no mundo de mãos abertas. Há um livro muito bonito que fizemos recentemente, é um refazer de um livro do século XIII, que se chama O Monge e o Touro. A pessoa à procura da espiritualidade, no começo nós vemos algumas pegadas, não entendemos bem o que é. Parece que tem uma fera enorme, um touro, um bicho selvagem, que a gente quer pegar e não consegue. Essa é a essência do ser. Esse é você, é a essência da vida. Parece que foge, que é selvagem, mas aos poucos você vai se aproximando e criando um relacionamento de amor, de ternura, de respeito, e você monta esse touro, e você toca a flauta, e você passeia a noite na sua própria natureza, que não é separada da natureza verdadeira de tudo que existe, e você aprecia cada instante da existência. O touro nos leva para casa, para o nosso lugar de refúgio, de tranquilidade, de não medo. É importante o não medo. Tudo que acontece, nós estamos preparados para responder a isto. Esse lugar de não medo é onde você fica, e o touro fica do lado de fora. O quadro seguinte, você e o touro desapareceram. É a transcendência, mas essa transcendência existe na imanência. É nesta vida, é nesta ação, nesta atividade, na própria meditação em si, na lua cheia, na qual um bebê de madrugada é visto com os olhos brilhando e apreciando essa lua cheia, sem ninguém ensinasse, se ninguém dissesse como é bonito, como é agradável essa luz tão clara. No Zen Budismo, a iluminação é comparada com a lua cheia. E mesmo quando passam nuvens, nós sabemos que as nuvens são passageiras e que a lua está lá, sempre lá brilhando, mesmo quando não a vejo, mesmo quando é lua nova, ela está lá. E essa é a mesma coisa com esse estado iluminado, com esse bem-estar, com essa felicidade, com esse nirvana, do qual nós precisamos de uma licença, sim. Precisamos saber chegar lá, para saber conduzir o nosso processo mental e o nosso processo físico, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito, como uma integridade, não como três coisas separadas. Então eu tenho uma postura física adequada, uma respiração adequada, pensamentos adequados, estímulos adequados cerebrais, para que eu acesse a um estado profundo de samadhi. Tanto no yoga como nas meditações zen budistas, nós falamos de samadhi. Em japonês se diz zanmai. Na sala de meditação está escrito zanmai ou zanmai, o samadhi dos samadhis. É onde não há mais diferenciação. Por isso falamos que é como a noite.
e que no meio da noite a luz existe. Essa luz de perceber que mesmo no não diferenciado há diferenças. Uma outra analogia que se faz é como uma garça branca voando em direção à lua cheia. Parecem iguais, mas quando as colocamos próximas, sabemos que são diferentes. Então há uma igualdade e uma desigualdade simultâneas. Esse paradoxo é a beleza da vida. E se você consegue acessar lá, você vai conhecer a palavra secreta de Buda. A palavra secreta de Buda que não é escondida pelo seu discípulo sucessor, para o qual tudo é revelado. Mas tudo é revelado para você. Se você for compreender que o segredo maior está na percepção clara da realidade, do assim como é, no agora, e da apreciação da sua vida como a vida de todo o cosmos, de todo o universo. Convido você a meditar. Se quiser vir fazer zazen na minha comunidade, Comunidade Zen Budista, você pode encontrar o site zendobrasil.org.br ou no meu nome, monjacoen.com.br. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, para encontrar você, para encontrar a essência do ser, para encontrar esse estado de plenitude, de felicidade, de bem-estar, de contentamento com a existência. Perceber a suficiência, aquilo que é suficiente, sem excesso e sem falta, é o caminho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você tem a licença para ser feliz.